A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus irmãos em Cristo, amigos, parentes, família, todos que vão ouvir a palavra de Deus. Que a bênção de Deus seja derramada sobre a sua vida, sua família. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, eu quero aqui trazer uma reflexão da palavra de Deus para os nossos corações. Amém? A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, vai dizer no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 10. Talvez você já leu essa passagem bíblica, amém? Glória a Deus. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 10. Olha o que a Bíblia diz. Falou, pois, o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não deram ouvidos. Meu Deus, como é triste o homem, a mulher, o jovem, a moça, o adolescente, enfim. Como é desastroso para o ser humano não dar ouvido à voz de Deus, do Criador. E a Bíblia diz que Deus sempre comunicou com o homem. A Bíblia diz que Deus sempre falava com o homem. Deus tinha um diálogo com o homem, né? Se você ler a Bíblia em Gênesis, quando Deus criou ali todas as coisas, né? No céu, na terra, no mar. E quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus colocou o homem ali no jardim do Éden. E a palavra de Deus vai dizer que Deus, toda tarde, todo dia, Deus, ele se apresentava ali ao homem, Adão, e Deus falava com Adão, Adão falava com Deus, tinha um diálogo, uma conversa boa. Oh, glória, hein? O Criador conversando ali com a criatura, né? Com o homem, a sua imagem e semelhança que Deus criou. Então Deus, ele é um Deus comunicativo, Deus é um Deus de diálogo, Deus é um Deus que conversa, que fala, né? Que ouve, que vê, é um Deus, enfim, completo, perfeito. E nós vemos nesta palavra, segundo Crônicas, capítulo 33, versículo 10, Manassés, ele começou a reinar. E diz a Bíblia que ele reinou, se não me fala a memória, 55 anos. Ele reinou em Jerusalém, em Judá. E ele foi, assim, no começo, um bom rei, mas o mais importante não é como você começa, é como você termina. E Manassés, ele começou bem, mas na metade da jornada, da caminhada, ele teve assim uma queda grande. Ele se afastou de Deus, ele começou a buscar aqui na terra outros deuses. Ele perdeu a visão espiritual, ele perdeu o contato com Deus, ele perdeu a comunhão com Deus, porque quando o homem perde o contato com Deus, a comunhão com Deus, o homem perde tudo, acabou. O homem começa a andar errante, vazio, e começa a tomar decisões erradas, decisões precipitadas, decisões que vai comprometer, talvez, o seu povo, a sua casa, sua família, o seu trabalho, o seu dia a dia. E Manassés, ele começou a se desviar do Senhor, e a Bíblia diz que nós não devemos nos desviar
nem para a esquerda, nem para a direita. E Manassés se afastou de Deus, e a Bíblia Sagrada vai dizer que ele começou a adorar outros deuses, a sacrificar outros deuses, e a Bíblia vai dizer que Manassés, tanto ele errou, como ele fez errar o povo de Jerusalém, de Judá, e o povo começou a praticar tantas obras ruins, começou a praticar tantas obras malignas da carne, que o povo se afastou de Deus porque Manassés tomou decisões erradas. A Bíblia diz que Manassés, ele chegou, meu Deus, a cometer muitas loucuras, inclusive de até sacrificar os seus filhos, sacrificar os seus filhos aos deuses pagãos, aos deuses ídolos, que não fala, que não vê, que não ouve, que não tem espírito nenhum de vida. E Manassés, ele desagradou tanto a Deus, ele fez tantas coisas erradas, ele cometeu tantos pecados diante de Deus, que Deus ainda enviou uma mensagem, o mensageiro veio a Manassés. Quando ele estava lá no seu palácio, ele estava lá talvez pensando que estava tudo bem, que estava tudo nos conforme, que estava tudo direitinho, né? Mas a palavra do Senhor vai dizer que Deus falou com ele, está escrito, versículo 10, falou, pois, o Senhor a Manassés, que ele deveria se consertar, que ele deveria endireitar suas veredas, que ele deveria se arrepender dos seus pecados, das suas iniquidades e voltar para Deus, abandonar a idolatria, abandonar tudo aquilo que ele estava praticando de errado. Mas a palavra de Deus vai dizer, porém, Manassés não deu ouvido à voz de Deus. Aí é que mora o perigo. Aí é que mora o desastre, aí é que mora a queda. Endureceu o coração Manassés. A palavra de Deus vai dizer que aquele que muitas das vezes é repreendido e endurece o seu coração, vai chegar uma hora que ele vai cair e não vai poder mais se levantar e ninguém vai poder ajudar. E Manassés endureceu o coração dele ao ouvir a voz de Deus através do vidente, do mensageiro, do profeta. Porém, ele não deu ouvido. E ele não dando ouvido, o povo também seguiu o mesmo exemplo de Manassés. Então, o que aconteceu? Deus, muitas das vezes, como está na palavra, Apocalipse, eu amo, eu castigo, repreendo o filho a quem amo. E naquele momento Deus entrou em ação. Porque quando Deus entra em ação, como está escrito na palavra de Deus, horrível coisa, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E Manassés caiu nas mãos do Deus vivo. Quando você cai na mão dos homens, Deus te tira. Quando você cai na mão de Satanás, do inimigo, Deus te tira. Mas se você cair na mão de Deus, ninguém na terra pode tirar você das mãos de Deus. E Manassés caiu nas mãos de Deus, e Deus permitiu que o comandante do exército, o rei da Síria, se levantasse contra ele, contra Jerusalém, contra o seu povo. E a Bíblia diz que Manassés foi capturado, ele foi sequestrado, levado, e ali ele ficou preso em cadeias, em ganchos. E a Bíblia diz que ele ficou tão angustiado, mas tão angustiado, foi uma angústia tão grande, uma angústia tão assim forte, que Manassés, ele pensou em dar cabo da sua vida, ele pensou em destruir a sua própria vida, ele pensou que era o fim dele. Mas uma coisa aconteceu, um milagre aconteceu. Qual é o milagre? O milagre é quando nós seres humanos, nos humilhamos perante o Senhor. Como diz o apóstolo São Pedro, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo ele vos exaltará. O próprio Cristo nos ensinou,
Aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Então Manassés, está escrito lá, que ele vendo-se naquela angústia, aquela tristeza, aquela solidão, amarrado, trancado ali, preso, né? Passando ali a água e pão, sendo ali escravizado mesmo, maltratado, a Bíblia diz que ele orou tanto, ele se humilhou muito, mas muito mesmo na presença de Deus, e naquele momento, quando ele começou a orar, a chorar, a se humilhar, como diz a palavra de Deus em 2 Crônicas 7, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, oh rapaz, Deus abre o céu, Deus ouve. E Manassés, ele teve a resposta de Deus. Por quê? Porque ele se humilhou perante Deus, perante o Criador. Ele não se humilhou perante os deuses falsos. Ele não se humilhou perante os homens da terra. Ele não se humilhou perante talvez o seu povo, mas ele se humilhou perante Deus. E a Bíblia diz que Deus ouviu as suas orações e Deus viu a sua humilhação. E a palavra de Deus vai dizer que quando nós nos arrependemos verdadeiramente, como está escrito na palavra do Senhor, né? Se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos garantir o perdão. Então Manassés se humilhou perante Deus e alcançou o perdão de Deus. E Deus então entrou com providência e tirou Manassés daquela prisão, daquela cadeia, daquela situação, porque tem situações na vida que só Deus, somente Deus, mais ninguém na terra vai conseguir tirar você. Só Deus pode entrar com poder e autoridade, estender a sua mão e arrancar você da prisão, da angústia, da tristeza, da depressão, da doença, do medo, da insegurança e de qualquer que seja o problema. Só Deus tem o poder sobre a morte, sobre o inferno, sobre o pecado, sobre o mundo, sobre as nações, sobre todas as coisas. E a Bíblia diz que Manassés, quando orou e se arrependeu, ele sentiu a paz de Deus, ele sentiu a presença de Deus. E Deus entrou com providência, mandou o socorro, tirou Manassés daquela escravidão, trouxe ele de volta e colocou ele sentado no seu reino para reinar. E dali em diante ele fez o bem. Dali em diante ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ali ele começou a tirar todos os deuses falsos, começou a invocar a Deus, a ensinar o povo, e todo o povo começou a buscar a Deus de todo o coração, e o céu se abriu, e a bênção de Deus veio sobre o reinado de Manassés, a sua vida, a sua casa e todo o povo de Jerusalém e de Judá. Assim acontece conosco. Quando nós nos humilhamos perante Deus, oramos a Deus e buscamos a sua presença e procuramos a praticar o que é reto aos olhos do Senhor, aí as bênçãos de Deus vêm. Oh, glória, é muita vitória. Enfim, vamos tomar por exemplo, o rei Manassés. Não exemplo do errado que ele fez, não exemplo do mal que ele praticou, mas vamos tomar por exemplo o bem que ele fez, a oração, a humilhação, buscando a Deus, se arrependendo, e Deus te coloca onde Ele quer. Deus te devolve tudo que é seu. Deus traz de volta tudo que você perdeu, porque Ele é Deus e Ele te coloca onde Ele quer, assentado de volta. Aleluia. É como diz o salmista Davi, né? Prepara, Senhor, uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Então Deus
preparou novamente uma mesa, uma cadeira, ou seja, o trono de Manassés, o reinado de Manassés voltou para ele, porque ele se humilhou muito na presença de Deus. E Deus inverteu a situação. Amém? Então confia em Deus. Busque a Deus. Se humilha perante a Deus. Ore a Deus, porque Deus sabe como agir, como fazer, como realizar. Amém? Fica aí com essa palavra. Que as bênçãos de Deus venham sobre todos nós, nossas famílias, nossos filhos, parentes, vizinhos, amigos, todos que vão ouvir essa mensagem, essa palavra, em nome do Senhor Jesus. E orou Manassés ao Senhor teu Deus, e se humilhou muito, pelo que Deus se aplacou para com ele, pelo que Deus ouviu a sua oração e a sua humilhação e trouxe ele de volta. Oh, glória! Então fique na paz, fique na bênção, que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Jesus em primeiro lugar. A vida é assim. Eita glória!